Pai, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de mudança de pensamento, mudança de comportamento, né? As pessoas geralmente acham que mudar o pensamento é mais importante que mudar o comportamento, né? E você acha que tem uma visão um pouco diferente. O que eu vejo aqui? Quando emerge a psicanálise através, principalmente do Freud e do Jung, né, dois grandes nomes da psicanálise, da investigação, a ideia de que você tem um inconsciente no qual estão, uma versão livre da obra de Freud, dizia que estão enterradas na profundidade do inconsciente as questões centrais da formação da pessoa, né? O complexo de Édipo, os complexos. O que é um complexo? O complexo é um evento que é reprimido, um evento, um acontecimento, um significado que é reprimido pela barreira da repressão, que tira da consciência e contém lá no inconsciente, controlado pela barreira da repressão, e que, por ter muita energia psíquica, por ter muita catexia ou muita libido, aí há várias versões dessa palavra, ele atrai ideias parecidas. Num sentido bastante interessante, o complexo ele é muito parecido com o que a gente conhece hoje, por exemplo, nas Large Language Machines, por campo semântico, que é uma palavra que conecta várias outras palavras a elas de várias formas. Então, há um sentido no que fala o Freud, no que fala o Jung, e não importa como eles vão pensar, em que, de fato, o campo semântico é uma espécie de estruturação mais profunda do que está sendo dito. Não é? Por exemplo, se eu falar para você assim, cheguei no restaurante, a comida estava fria, você vai interpretar a comida estava fria como se ela fosse uma crítica ao restaurante. Porque a palavra restaurante evoca um pano de fundo da interpretação, que a gente chama em psicologia de esquema, no qual se supõe que a comida chega quente. Okay? Se eu falar, eu cheguei atrasado, a comida estava fria, você vai interpretar a comida estava fria como uma crítica em relação a mim. Porque a palavra atrasado evoca um pano de fundo em que a comida teria chegado quente se eu tivesse chegado na hora. Então, nesse sentido, há um conceito aí na psicologia que muitas vezes ela é chamada pelo próprio Jung, não lembro se o Freud fala isso, psicologia profunda, que é essa psicologia que fala sobre esse pano de fundo ou esse conjunto de panos de fundo, porque você tem o primeiro pano de fundo ali, que é o script do restaurante. Depois tem o segundo plano de fundo, que é uma cultura na qual há restaurantes, lugares onde as pessoas chegam para comer e pagam. Depois tem um outro plano de fundo, onde as pessoas produzem, e assim, e você tem vários panos de fundo, digamos assim, que constroem esse pano de fundo que eu uso para interpretar a sua frase. Então, quando você olha desse ângulo que eu estou falando, você pode dizer que aquilo que está por trás do que está sendo dito, ou seja, o pano de fundo do que está sendo dito ou do que está sendo entendido, é mais profundo do que a superfície, que é a interpretação do a comida estava fria. Então, a comida estava fria é uma interpretação superficial. A interpretação superficial vai dizer ele está criticando o restaurante ou ele está se queixando do trânsito, por exemplo. Tá legal? Mas acontece que essa percepção ela tem dois problemas importantes quando você vai para o campo da psicologia aplicada. Vamos pegar, por exemplo, a educação ou a psicoterapia, que, a meu ver, são campos da psicologia aplicada e que estão muito próximos uns aos outros. Nenhuma delas pode escapar do fato de que, quando você está falando profundo, você está recortando um determinado dimensão do que você está falando, ok? E no caso das psicanálises, a meu ver, é uma virtude delas, embora tenha sido progressivamente se transformado numa espécie de doutrina imutável.
No caso das psicanálises, essa leitura de superficial e profunda é uma leitura que se dá através fundamentalmente da interpretação linguística, ou seja, do que a pessoa fala. O Wallerstein foi presidente da Associação Internacional de Psicanálise, foi um grande pesquisador do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, tocou um projeto de pesquisa de quase 40 anos para como a psicanálise funciona, o que a psicanálise de fato produz, se ela cura ou não. E nesse projeto de pesquisa, que foi configurado no livro chamado, publicado no Brasil, A Cura pela Fala, ganhei da doutora Aparecida, uma doutora em psicologia, muito amiga da vovó, o Wallerstein fala assim, olha, a psicanálise cura certas coisas e não cura outras. E o que ela cura são coisas que podem ser curadas através da palavra, dito de outra forma. Quando você percebe que a sua interpretação altera a sua forma de ver o mundo, e você consegue descobrir quais são os panos de fundo que você está usando para interpretar o mundo, você pode mudar a sua forma de interpretar o mundo e isso pode te libertar de uma série de coisas. Você pode descobrir, por exemplo, que você chegou atrasado e não o restaurante que pôs a comida atrasada ou vice-versa. E quando você vai atrás desse tipo de investigação, como eu interpreto as coisas, e você vai tentar entender as formas como se atribui sentido, essa noção de profundo se aplica, ok? E aí há uma disputa entre os comportamentalistas e os psicanalistas mais radicais, que os comportamentalistas falam que os psicanalistas são, entre aspas, não sei se eu vou falar exageradamente profundos ou superestimam o profundo. É uma coisa que eu penso. Eu sou mais comportamentalista do que psicanalista. E os psicanalistas falam que os comportamentalistas são superficiais. E na clínica, e aí na literatura, você tem evidências que sustentam as duas posições. Você tem, por exemplo, as evidências da dessensibilização sistemática, que foi um método desenvolvido pelo Volpe, que mostrou que você, trabalhando com um descondicionamento do tipo pavloviano nas pessoas que têm fobia, não apenas as fobias se curam, como se curam de forma definitiva com o segmento, e quando você segue essas pessoas que tiveram essa cura de fobia num certo momento, você segue elas por anos, você percebe que a cura de fobia mudou profundamente a vida delas. Elas se tornaram pessoas muito diferentes depois de terem se curado da fobia. Então isso é uma evidência de que não há, é uma evidência de que não, o comportamento não é somente superficial, ele também é muito profundo. Eu posso dizer que você tem tanto o comportamento afetando a mente, a forma de pensar, como o contrário. Exatamente. Eu diria mais ainda que essa articulação, a psicologia consegue vislumbrar 3 pontos de vista: o comportamento, o sentimento e o pensamento. Esses 3 pontos de vista são pontos de vista artificiais criados pela visão da psicologia, porque na pessoa tudo isso é uma coisa só. É uma única coisa, percebe? Então, às vezes, a sua forma de atribuir sentido muda seu comportamento. Mas, às vezes, sua forma de se comportar, muda a sua forma de atribuir sentido. Isso me lembrou muito uma das estratégias que o César Millan, aquele encantador de cães lá, ele faz com o cachorro que tem medo. Que geral, o cachorro com medo, ele põe o rabo entre as pernas. Então, o que ele faz primeiro é mexer no corpo do cachorro, ele levanta o rabo do cachorro. Com isso, o cachorro já muda a postura, ele já muda totalmente. Por quê? Porque, assim, genial a sua fala, porque ela é bem isso, porque a emoção, ela é nada mais, nada menos do que a leitura que aparece na mente do cachorro ou do homem, do estado interno fisiológico do organismo, que é uma resposta a algo no ambiente. Se você está com medo, seu corpo fica com medo antes da sua mente ficar com medo. A sua mente reconhece o medo porque seu corpo está com medo. Se você muda o corpo, é um negócio bastante idiota. Assim, eu
eu vou até dizer engraçado. Por exemplo, o sujeito está triste, deprimido, aí alguém fala para ele, levanta a cabeça. Parece um conselho idiota, mas se você tiver realmente muito triste e você levantar a cabeça e você mudar a sua postura, você vai ter dificuldade de ter acesso ao sentimento de tristeza. Se você está, por exemplo, Aliás, desanimado, pode falar. eu acho que essa é uma das 12 regras para a vida do Jordan Peterson. É ombros para trás, tipo, postura. Vamos para trás, se coloque perante o mundo, frente. Eu tenho um tipo de exercício, eu já fiz exercício várias vezes na clínica, que a pessoa fala assim, mas eu não consigo evitar a tristeza. Eu falo, tá bom, então vamos fazer um experimento. Você vai levantar, agora minha sala é pequena, mas minha sala já foi maior do que isso. Então, às vezes, eu abro o corredor aqui. E você vai fazer ida e volta 3 vezes numa caminhada com grande energia, com grande intensidade energética. Aí o cara levanta aqui e anda, sei lá, dá 10 passos, vai e volta, portanto ele vai e volta, 20, ele dá 60 passos com energia. Aí ele senta e fala, como é que você está se sentindo agora? O sentimento do cara mudou, porque ele alterou a fisiologia. E as pessoas, e aí vai algumas questões, né? A primeira questão é que, do ponto de vista neurológico, o profundo é o hábito, não é a interpretação. Porque o hábito ele vai estar mais perto da linguagem de máquinas. Se você imaginar o sistema nervoso central, ele tem um chassi neural, depois ele tem um cérebro reptiliano, que vai lidar basicamente com a agressão e luta-fuga. Depois você tem um cérebro mamífero ou límbico, que vai lidar com as emoções, alegria, tristeza, desejo, nojo, medo e raiva. Medo e raiva é luta-fuga, tá lá no reptiliano, mas ela vai ser. E você tem um cérebro, digamos assim, neomamífero, que é o córtex, vai lidar com as coisas como pensamento, interpretação. Eu já usei várias vezes essa metáfora, você já me ouviu falar, que do ponto de vista neurológico, 95% do nosso comportamento só pode ser explicado pelo rato, pelo comportamento do rato. Mais ainda, aproximadamente 90% do nosso estado de humor basal pode ser explicando o comportamento da lagosta. É muito mais primitivo que o rato, não é? Tem alguns experimentos, o Jordan Peterson, meu irmão, que fala isso. Você pega as lagostas, elas são extremamente hierárquicas e a lagosta-chefe vai sempre na frente da fila, né? As lagostas são lixeiros do oceano, elas andam no chão, né? Caminham no chão em fila, comendo porcaria, comendo o resto. E elas brigam pela primeira posição da fila. Se você joga numa equipe de lagostas, num aquário, você joga inibidor de recaptação de serotonina, você joga Prozac ali e aumenta a quantidade de serotonina, a lagosta que está atrás ataca a lagosta que está na frente. É um negócio engraçado. Você muda a fisiologia dela e muda o comportamento. Muda a fisiologia, ela muda o comportamento. Mas se você joga testosterona, essa é uma história que eu li no trabalho do Sapolsky. Se você pega um grupo de macacos e joga testosterona, não é que os beta atacam o macho alfa, não. Os machos C torturam os machos D. Você continua a mesma quantidade Você jogou por igual, você tá falando. Jogou por igual, você deu água para. Você só aumentou deu testosterona para geral. todos os macacos. Os beta não se reúnem para destronar o alfa, não, eles batem no C, os alfa, beta, gama, delta. Eles batem nos gama, que tortura os delta. Se você joga testosterona, quem sofre é o mais fraco. Essa estrutura hierárquica que vem do rato, mas no macaco ela é muito mais sofisticada. O que acontece? Desse ponto de vista, o comportamento, ou seja, aquilo que você faz, é muito mais hardwired, ou seja, está muito mais inscrito no corpo, do ponto de vista neurológico, do que aquilo que você pensa. E controla e formula, enquadra, regula, limita o que você pensa de uma maneira mais profunda do que parece. Então, quando você fala de profundidade, é preciso ter um pouco de cuidado com essa noção de profundidade. Isso é superficial. Eu lembro de uma amiga muito querida que uma vez falou para mim assim, esse negócio que você faz, ela é psicóloga também, ela é psicanalista, ela falou para mim assim, esse negócio
a gente estava, detalhe, a gente estava numa festa, no final da festa, estava comemorando, saímos eu, ela, o Coraú, Sutana, fomos tomar cerveja no boteco, porque acabou a festa. E ela fumando, feito um sapo. Ela falou, esse comportamentalismo que você faz é superficial. Eu falei assim, como assim? Ela falou, por exemplo, eu sei exatamente por que eu fumo. Eu falei, você parou de fumar? Ela falou, não. Eu falei, eu parei. Eu não sei por que eu fumo, mas eu parei. E ela começou a rir e falou, nossa, você é jogo duro, meu. Porque há é profundo em relação a quê? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse conceito de profundo precisa de ter um mapa. Você precisa ter uma coordenada para dizer o que você está chamando de profundo. Eu concordo, por exemplo, no sentido do pensamento, que há uma profundidade, você pode chamar de profundidade em termos de atribuição de significado, um fenômeno linguístico, portanto, um fenômeno semântico, portanto, um fenômeno que pode ser muito bem explicado na linguística, que o pano de fundo de interpretação é mais profundo do que a fala, tanto é mais profundo no sentido de sustentar a fala, quanto você precisa recorrer a ele para interpretar a fala. Se eu cheguei atrasado era um tipo de coisa, se eu cheguei no restaurante é outro tipo de coisa. Então, há de fato, se você está olhando por esse ângulo, de fato há uma necessidade de você avançar na profundeza da mente, digamos assim, para encontrar, e essa profundeza, aí o Jung faz uma coisa brilhante, ele fala essa profundeza, ela vai além do indivíduo, não é? Tem a profundidade do meu inconsciente, que conta a minha história pessoal das formas como eu atribuo sentido às coisas. Mas tem a profundidade daquela parte do meu inconsciente que foi estruturada pela linguagem, uma descoberta do Lacan, né? O inconsciente se estrutura como uma linguagem, quer dizer, o Lacan ele está na época da linguística, na época da grande produtividade da linguística francesa, principalmente Péchet, que é um grande gênio da linguística para mim, tá legal? Que trata justo, mas Jacobson e os linguistas que são os linguistas que se seguem ao Saussure, né? Que constroem aquele aparato técnico de entendimento da linguística profundo. Depois ele tem várias visões ali. Aqui no Brasil, o Matoso Câmara, né? Esse pessoal começou a perceber o quê? De fato, há uma dimensão do meu inconsciente que ela é culturalmente aprendida ou culturalmente formatada através do aprendizado da língua. É quando você entra na língua, quando criança você entra na língua, que você se torna, em grande medida, humano. O Maturana, por exemplo, que é biólogo, ele fala a linhagem humana surge através da emergência do linguajar. E o linguajar é a língua em uso, é a conversa entre os humanos, que é uma conversa regulada por uma estrutura que faz com que essa conversa permita a troca de significados cada vez mais abstratos. Então, quando você olha na mente humana e você pega, por exemplo, eu sou católico, eu sou cristão, eu venho de uma linhagem que provavelmente emerge das profundezas da Suméria, lá dos caldeus e tal, há ecos da epopeia de Gilgamesh na Bíblia, que é uma cultura que emerge ali no Oriente Médio, no alvorecer da humanidade, sei lá, 4.000 anos antes de Cristo, ou 10 mil anos antes de Cristo, você já tem o dilúvio, por exemplo, que aparece no Gênesis. Né? Então, eu sou de uma linhagem. E essa linhagem cultural, ela se estruturou historicamente através da formulação. Por exemplo, o católico segue a Bíblia. A Bíblia é o quê? O livro. O livro, o quê? É a história do povo de Deus, ou seja, é uma história. É uma reflexão sistemática organizada num corpo linguístico que inclui formas de atribuir significado, conteúdos e semântica de palavras,
sintaxes possíveis, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, interpretações da sintaxe, daquilo que pode ser dito ou não. Então, que é um corpo cultural que molda o jeito de falar e molda o jeito de pensar, né? Aquela famosa brincadeira, saudade é um sentimento português brasileiro. Não é um sentimento, não é o nostalgia dos espanhóis, nem o miss dos saxões. Saudade é uma palavra luar, né? O francês é o clair de lune, o português é luar. Eu lembro do Mário Quintana falando assim, o falante do português ele bebe o luar com uma palavra só, luar. Né? Então, o modo de falar expressa um modo de pensar e um modo de agir. Com certeza. Percebe? Então há uma profundidade, o Jung fez muito bem em mostrar isso. Essa profundidade ela se estende à estruturação primitiva da mente. E o Jung falava do arquetípico, mostrando como os mitos se repetem nas várias culturas, as estruturas de atribuição de sentido, quando limpas dos seus elementos acidentais e pegas na sua essência, elas mostram que os humanos têm que resolver algumas questões. Por exemplo, o Jung falava do ânima e ânimos, quer dizer, que é a questão de a mente masculina e a mente feminina. Nós temos que resolver a questão do masculino e feminino. Nós somos seres que se reproduzem sexuadamente. Não existe humano hermafrodita que se autorreproduz. Então, como nos reproduzimos sexuadamente, nós temos que lidar com a questão da diferença dos dois sexos. Né? O Jung falava, há um arquétipo aí, ânima, que é a alma masculina, e ânimos, não, ânima, que é a alma feminina, e ânimos, que é a alma masculina. É persona e sombra. Persona é a pessoa que a gente apresenta para o outro. E sombra é aquilo que está dentro da gente, que a gente não apresentou para o outro porque ficou de lado quando a persona se desenvolveu. Não é? O self, que é a busca do ponto onde eu tenho acesso a todo o meu ser. Né? A individuação, esse processo, que não é individualização, é individuação, é tornamento, o surgimento do indivíduo nesse processo de integrar suas várias diferenças. Eu integrar o meu feminino ao meu masculino, o meu masculino ao meu feminino, o meu aparente, o meu visível ao meu oculto e o meu oculto ao meu visível. Não é? Então há um sentido de profundidade aqui que é real. Mas se você olha do ponto de vista da interação das pessoas, o fato básico da vida, e aí nesse sentido, eu sou muito mais comportamentalista do que parece, embora eu não seja aquele comportamentalista doutrinariamente radical. Admiro muito Skinner, mas eu tenho eu tenho uma perspectiva um pouco mais sofisticada. Eu acho que o Skinner levou ao máximo aos píncaros da glória, um determinado paradigma. Vamos examinar só a relação entre o sujeito e o ambiente. E ele conseguiu incorporar o Pavlov, que ancorou isso na biologia, de uma maneira profunda. Né? O Pavlov não ganhou o Nobel por acaso. Ele ganhou o Nobel porque ele era um completo gênio. Se você lê a obra do Pavlov, você fala, esse cara sabia o que ele estava fazendo. Ele estava, como ele era pioneiro, ele propôs uma questão. Mas, como o humano surge naquele cruzamento, o humano é aquele cruzamento, e o humano surge, como fala o Maturana, no momento em que surge o linguajar, ou seja, a atividade linguageira, as pessoas se engajam na conversa umas com as outras e modificam-se umas às outras através da troca de conceitos abstratos, como eu e você estamos fazendo agora. O humano atinge um nível que, na verdade, no meu ponto de vista, ele não é mais profundo, ele é mais abstrato. Porque ele é aquele nível em que eu estou, a minha pessoa, o meu indivíduo, o meu irrepetível que eu sou,
está se encontrando com a sua pessoa, o seu indivíduo, o seu irrepetível que você é, e nós estamos formando uma supra-pessoa, que não apaga a minha pessoa, nem apaga a sua pessoa. Essa supra-pessoa, no nosso caso, pai e filho, é um amor antigo, tá certo? Mas é também um nível mais complexo e abstrato das nossas duas mentes individuais que estão enraizadas em dois corpos individuais e separados. Percebe? Então isso para mim não é mais profundo, isso é mais abstrato. Porque o mais profundo é o corpo. É o meu corpo agora falando que eu estou com sede, ou falando que eu estou com raiva, ou falando que eu estou com medo. Mais profundo nesse sentido de mais primitivo, né? Mais assim, a reação, que nem você falou, o medo primeiro ele vai se manifestar no corpo para depois você perceber que você viu um predador. Exatamente, mais ligado à vida. Não, às vezes você foge de uma coisa que não é um predador, porque é melhor fugir de um não predador do que ser atacado por um predador real. Você vê um galho achando que é uma coisa. E pula. Você nem viu, você só dá um pulo, né? Só dá um pulo. Tem vídeos no YouTube isso aí de gato que vê a salsicha e dá um pulo. E aí o que acontece? Aí eu acho que há uma forma de dizer, é possível dizer que o descondicionamento da resposta de medo automática, usando um procedimento baseado no Pavlov, para extinguir a fobia em uma determinada pessoa, é um procedimento tão profundo quanto a descoberta de que você, por exemplo, eu descobri a minha raiz, a descoberta de uma origem, de uma coisa da sua origem. Uma vez eu estava num Babas, você estava, mas você era pequenininha, lá em Serra Negra. E a minha mãe falou assim, e era no Hotel Pavani. O Hotel Pavani tem uma capela. E na capela, no domingo, tinha uma missa às 8 horas da manhã. E no sábado era aquela farra, né? No sábado era a festa fantasia. Então, a festa, eu lembro de ter saído da festa fantasia umas 6 horas da manhã. A mãe até saiu mais cedo, foi deitar e tal. E a minha mãe falou que queria ir na missa. Eu falei, vou levar a mamãe na missa, né? Na capela. E peguei e fui lá no banheiro, no quarto, tomei banho e tal, limpei os vapores do álcool da festa e fui pegar a mamãe para ir na missa, chamei a mamãe, subimos na capela. Quando nós chegamos na capela, eu fiquei chocado com o tanto de primos meus, Miltinho, Fernando, Luiz Fernando, Gusto, primos meus, que estavam na festa, enchendo a cara comigo, que estavam todos lá na missa da capela, tanto que a capela não cabia o tanto de balieiro. Eu falei, caramba, velho, a minha raiz católica é muito mais antiga do que eu imaginava. Isso também é muito profundo. Ou descobrir que eu de medo de altura e tenho reações de medo de altura até hoje, reações fisiológicas, embora eu enfrente isso e suba nas escadas, porque quando eu era bebê, a Dirce brincou de jogar eu para cima, e segundo a mamãe eu devia ter 8 meses, e eu chorei umas 3 horas consecutivas. E a minha mãe falava isso, ela falava, por isso que você tem medo de altura. E o fato de eu descobrir isso não acabou meu medo de altura. O que acabou meu medo de altura, na verdade, o que me fez controlar o medo de altura foi a dessensibilização sistemática. Eu comecei a subir nas coisas. Tanto que quando eu era garoto, eu andava em cima dos muros das casas, né? Vivia no telhado, que era a minha forma de lutar contra o medo de altura. Mas é um medo atávico, é um medo que, segundo a minha mãe contava, eu aprendi quando eu era bebê, antes de 9 meses. Ou talvez você já tivesse ele e ele se manifestou naquele momento, ela percebeu que você tinha naquele momento. O evento provavelmente foi um evento traumático, no sentido de que
Um bebê que chora 4 horas depois de um evento desse, mesmo estando no colo da mãe, ele de fato marcou aquilo de uma maneira muito poderosa, né? Lembra que a gente fala, que eu já falei que o medo ele tem que produzir um aprendizado por imprimação. Tipo, você tem que aprender que a tomada dá choque com o primeiro choque. Você não pode precisar de 2 choques para aprender a tomar dar choque. Então, esse evento traumático, ele de fato ele é profundo nesse, mas ele não é profundo no sentido do significado. Ele é profundo no sentido neurológico mesmo. Ele é profundo no sentido pavloviano. Nesse sentido, o Pavlov está falando de um nível mais profundo do que o Freud. Tipo sistema límbico. Sistema límbico. Mais nuclear, né? Mais nuclear. Mais profundo mesmo. Muito mais difícil de modificar. Muito mais. Por exemplo, você pode. Vamos pegar um exemplo específico disso. Pessoas que sofrem aquele tipo de. O Oliver Sacks conta essa história, acho que é o Marinheiro do Dia Seguinte, eu não lembro, é um dos livros dele. O Oliver Sacks, o cara sofre, ele vive no eterno presente, ele perde a capacidade de formar memória anterógrada, então todo dia ele acorda no mesmo dia, tá legal? Então ele nunca aprende quem é o cara. E aí um dia um dos médicos lá do hospital que trabalhava com ele fez aquela brincadeira da maquininha de mão que dá choque, tá certo? Ele nunca aprendeu o nome do médico. Mas a partir daquele dia ele nunca mais cumprimentou o médico. Então ele aprendeu no nível mais profundo. E num nível mais profundo em que não há significado, há apenas e simplesmente a memória imprimada pela emoção. Imprimação, lembra? Imprinting, que é o negócio. Isso é da biologia, né? Do Lorenz, o pintinho que segue. Também é prêmio Nobel, né? Também é Nobel. E detalhe, hein? Essa imprimação. Não por isso ele é prêmio Nobel. Não. Mas ele também ganhou. Não por isso. Mas essa imprimação, ela é central no humano, né? Por exemplo, o Ashley Montagu argumenta, e as evidências são avassaladoras, de que as crianças que de 0 a 9 meses, ou seja, antes de completar a formação das estruturas pré-frontais que regulam e modulam o sistema límbico, ou seja, portanto, antes de completar a estrutura neurológica que vai modular as emoções. As crianças que foram acariciadas e na pele, elas são crianças que têm um controle emocional muito maior do que as crianças que não foram acariciadas. E as crianças que foram fisicamente abusadas, torturadas ou sofreram dor, são crianças que têm muita dificuldade de controlar as emoções, porque as estruturas que vão se formar ali no córtex, eu acho que até lembro o nome, como é que é? É córtex pré-frontal supraorbital. Tem o ventro medial e o dorso lateral. Eu acho que essa é do ventro medial, eu não lembro exatamente a posição, e que são estruturas dopaminérgicas que modulam a intensidade emocional do sistema límbico. Agora, vou mais um passo adiante. É possível aumentar a funcionalidade das estruturas ventromediais através do treinamento regular. Se você, isso já o cara que fala isso, acho que é Rubner, se você pega e decide fazer uma coisa muito difícil e muito chata, e começa a fazer essa coisa muito difícil e muito chata por 6 meses e faz de forma sistemática, forçando a si mesmo a fazer, e você mede a quantidade de neurônios no córtex pré-frontal antes do cara começar e mede depois, neurônios não, neurônios e conexões, tá legal? A atividade. Você percebe um aumento muito grande na atividade do córtex pré-frontal, tanto em termos de neurônios e conexões. Ou seja, você toma a decisão de se tornar disciplinado, começa a praticar a disciplina e o seu cérebro aumenta a estrutura de controle que permite a você ser disciplinado. Olha que coisa interessante. Você está agindo nesse nível mais profundo, que é a quantidade de neurônio e quantidade de sinapse de uma estrutura neural que tem uma função muito específica. Ok? Isso é mais profundo, a meu ver, do que descobrir que você
é indisciplinado porque você tem um caráter anárquico, ou que você é disciplinado porque você tem um caráter anal, usando aqui uma metáfora psicanalítica. Percebe? Eu posso me tornar disciplinado praticando disciplina e alterando o hardware